Salve galera, firmeza, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal, quem fala com vocês é o tio Rômulo. Cara, e vamos fazer um videozinho aqui que a galera tava me pedindo. A galera começou a descobrir que não adianta a gente ter somente um time aqui no jogo, né? A gente tem no mínimo aí 3 times, ou seja, 15 personagens pra gente poder aí investir sem medo para poder ficar legal no jogo. Cara, assim, eu vou fazer melhor. Eu tô aqui no meu servidor, que é o servidor G1, com os caras que são mais pica aqui do jogo. E aí, cara, eu vou listar aqui alguns personagens que eu acredito que seriam interessantes de você investir. Óbvio que a grande parte dos personagens que eu vou mostrar, galera, eles são épicos, tá? Mas a outra parte são heróis lendários. Ultimamente o jogo ele tem trabalhado para entregar bastante personagens lendários para vocês, né? Eu venho falando isso nos vídeos, é um benefício aí que vocês estão tendo que nós, quando começamos a jogar, a gente não tinha esse benefício todo, né? A gente penou aí 6, 7 meses para conseguir alguns personagens que vocês aí conseguiram muito rápido, né? Com 6, 7 dias. Para você ter uma ideia, eu demorei 6 meses, 6 meses para conseguir o Sinestro. Por quê? Porque demorou 6 meses para que ele seja liberado em um banner. Hoje não, hoje vocês têm todos os personagens que nós demoramos décadas aí para esperar em questões de dias. Enfim, vamos lá. Então, eu vou listar aqui top 20. Top 20 personagens que eu acredito que, se você conseguir pegá-los, você vai ter um jogo muito estável. Vai ser difícil de você ficar travado em fase. Você vai provavelmente conseguir uma boa posição aí nas arenas, caso você goste de jogar arena, que não é muito o meu caso, tá? E eu vou começar com os personagens, caras, que são épicos, que são mais fáceis de conseguir. E eu acredito que vocês, uma grande maioria do que eu vou falar que vocês já tem. Cara, depois que eu listar esses personagens, a gente vai aqui nos top 5, da arena, pra gente ver se esses personagens estão usados, né? Então vamos lá. Cara, eu já venho falando pra vocês, desde o início do jogo, que existem alguns personagens que são foco da gente, que são meta, que a gente tem que conseguir, que até a presente data, né, que eu tô gravando esse vídeo, que é no dia 24 de junho, são 7h30 da manhã, né? Então, até o dia 24/6, esses são os personagens que a galera tem focado muito, veterana, e a gente recomenda que a galera novata foque, tá? Então vamos aqui nos arquivos aqui, né? Vocês podem ver que eu não tenho muito lendário. Vocês aí que estão começando tem muito mais lendário do que eu, né? Isso aqui é uma conta que tem 7 meses, 7 meses de jogo, e vocês aí tem muito mais personagens que eu, se bobear. Mas vamos lá, vamos começar aqui com os épicos, né? Primeiro épico que é legal, caso você já tenha, que você pode focar, que você provavelmente vai usar ou no time principal ou no time secundário, e pode ficar tranquilo que eu vou falar se ele vai para time secundário ou principal, tá? O primeiro da nossa listinha aqui que a gente vai focar, cara, dos épicos, é o Asa, beleza? O Asa Noturno, se você conseguir pegá-lo, você pode investir sem preocupação, porque ele sim vai ser um cara que você vai colocar em um dos seus times secundários. Pode ser no seu segundo time ou no seu terceiro time. Lembrando que a gente tem que montar 3 times aqui no jogo, principalmente por causa ali da Arena Elite, né? Então o Asa, se você pegou, você pode ficar sem medo com ele, mas tenha em mente que ele é um personagem que vai ser substituído para você colocar um tanque melhor no lugar dele, para que ele possa ser remediado ou jogado ali para o seu time secundário, tá? O outro que a gente vai falar aqui é o Constantino. Desculpa. Kid Flash. Cara, Kid Flash, isso é na minha... Gente, todos os personagens que eu estou falando com você aqui são opiniões do tio Rômulo.
tá bom? O tio Rômulo, ele não detém a absoluta verdade. O tio Rômulo não sabe de todas as coisas. Eu estou simplesmente aqui compartilhando com vocês a minha humilde e pequena experiência de ter jogado o jogo aí por um tempo maior do que vocês, tá? Óbvio que lá no nosso grupo do WhatsApp e no Discord, cara, a gente discute um monte de tática, um monte de time lá. Show de bola? E vocês serão muito bem-vindos a fazer parte dos dois grupos. Os links estão aqui na descrição para a gente debater mais sobre os heróis. Mas na minha opinião, o Kid Flash é um cara que você, se você conseguir, cara, pode segurar ele, porque ainda nós não temos no jogo nem lendário, beleza? Nem lendário. Nós não temos no jogo nenhum épico melhor do que ele para entregar uma cura e estabilidade para o seu time em mantê-los no campo de batalha através de cura. A gente não tem, cara. Eu não conheço nenhum healer épico melhor do que o Asa, e não temos, acho que, nenhum épico lendário, desculpa, nenhum personagem lendário que faça o que o Asa, o Kid Flash entrega pra gente. A gente tá precisando, viu, Warner? Estamos precisando de um lendário aí top de cura, hein? Dá essa moral pra nós aí. Vamos lá. O próximo que a gente vai falar aqui, que eu também acredito que se você pegar, você vai levá-lo por bastante tempo no seu time. Ele realmente é o time principal, assim como o Kid Flash, é o Constantino, tá? O Constantino, ele tem cura também, mas, pô, não é igual o Kid Flash, mas ele tem cura, ele tem dano e efeito, e ele é um cara muito bom no seu time, cara. Ele vai te dar, assim, você não vai conseguir perceber o ganho dele no início do jogo, mas quando você colocar ele ali de 3 para 4 estrelas vermelhas e começar a colocar os equipamentos ali dourados e começar a upar, você vai começar a notar como esse cara é decisor aí na batalha, tá? Então o Constantino, ele é um personagem interessante para ficar aí no seu time principal e não em um time secundário. Vamos pro Capuz. O Capuz também é bem legal, bem interessante. Se você pegá-lo, você pode colocar ali no seu time principal no início, mas ele é igual o Asa. Ele é um personagem de DPS que você vai substituí-lo e ele vai migrar muito fácil para o seu time secundário ou para o seu terceiro time, tá? O arqueiro, muito bom. O arqueiro é muito bom. Todo mundo compra ele, né? Acho que não tem ninguém que não compra o arqueiro, velho. Todo mundo compra o arqueiro. O arqueiro, ele vai começar no seu time principal, mas ele não vai ficar no seu time principal, tá? Ele vai te ajudar ali até você pegar um dos que a gente tá falando aqui, que ficariam no seu time principal, né? E aí você vai substituí-lo jogando o arqueiro aí pro seu time secundário, ou talvez até pro seu terceiro time. Tá? Então, como principal ainda, nós só vimos dois, correto? Kid Flash e Constantino. Zatanna, cara, essa é principal, tá? Momentaneamente principal, mas a gente vai explicar quando a gente chegar no lendário, eu vou te explicar porque ela é momentaneamente principal. Zatanna é peça-chave, ela é uma apoiadora tática, ela tem absorção de vida, então ela garante um tempo legal no campo de batalha. E ela tem quebra de defesa. Cara, essa quebra de defesa dela é sinistro. E ela também entrega um críticozinho interessante. Então Zatanna é uma personagem que vai ficar no seu time principal. Ela pode ir para o time secundário no futuro? Ela vai, mas não agora. Tá? No início da partida, ela vai aí para o seu time principal. E quando a gente for falar de lendário, porque ela é substituível por um lendário, existe um personagem lendário que a gente vai tirar ela para colocar. Lembre-se, minha opinião. Quando a gente for falar desse lendário, eu vou citar novamente, né, fazer citação novamente da Zatanna. Mas ela fica no seu time principal. Olha, nós já temos 3 personagens que vão ficar no nosso time principal, hein? Kid Flash, Constantino e Zatanna. A próxima personagem aqui que a gente vai falar é a Ravenna. A Ravenna é muito legal. Poxa, a Ravenna é muito legal, você vai ficar muito empolgado se você conseguir pegá-la no início. Ela é uma personagem bem tática, tá? Gente, nunca, olha só, isso aqui é principal. Nunca compare personagem suporte
com DPS. E nunca compare personagem suporte com tanque. Entendeu? Nunca, nunca. Você vai comparar DPS com tanque, tanque com DPS e suporte com suporte. Apoio, cara, são personagens táticos. Eles infligem um danozinho? Sim, mas não é a função deles. A função deles é estrategicamente de entregar um valor no campo de batalha que você possa ou permanecer por mais tempo ou aumentar, potencializar o seu dano. Mas eles não podem ser comparados. A Zatanna é melhor do que o Robin, a Zatanna é melhor do que o Constantino, a Zatanna é melhor do que o Superman. Não pode, velho. Você tá doido. Até o simples fato de você falar que Zatanna é melhor do que o Superman mata os ouvidos. São personagens de propósito completamente diferentes. Zatanna, Kid Flash, Ravena são apoiadores. O ponto focal dele no campo de batalha é ajudar vocês. Entendeu? Potencializar vocês. Aumentar a cura, aumentar o dano, aumentar a defesa e assim por diante, cara. Permanência no campo de batalha. Os apoios são para isso. O apoio não vai defender você. Os apoios não vão dar ataque. Não tô falando que eles não vão fazer, gente. Eles fazem. Mas eles não podem ser comparados com atacantes. Eles não podem ser comparados com tanques. Tá bom? Tem muita gente fazendo essa comparação aí. Isso é ruim. Mas a Zatanna, desculpa, a Ravena, ela é uma personagem muito interessante. Porque ela potencializa, cara, danos que são gerais no jogo. Tá? Eu acho ela sensacional, cara, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então a Zatanna... Opa! Obrigado aí pela inscrição no canal. Esqueci de desativar o som, galera. Foi mal. Isso aí. Mais um inscrito no canal. Valeu. Olha só. Ao causar dano, ela adiciona aleatoriamente uma carga de uma penalização. Então ela vai potencializar. Se você tiver, por exemplo, no seu time aí o Cyborg... Né, que também é um apoio, ou você tiver, por exemplo, não, apoio é foda. Vou pegar aqui o Deathstroke, né, que é o Exterminador. Se você tiver o Exterminador no seu campo de batalha, ele te entrega sangramento. E aí, se você tiver a Ravena, ela vai potencializar aleatoriamente esse sangramento. Por quê? Porque ela inflige também sangramento. Se você tiver no seu campo de batalha com Bane, por exemplo, o Bane, ele é um tanque. Ele tem autocura, tem um dano considerável, mas o principal negócio dele é ele que joga veneno, né? Ele venena também. E aí a Ravena tem potencialização de veneno. Ela também joga peçonha, né? Se você tiver um personagem de queimadura, não lembro de cabeça quem é de queimadura, cara. Vocês iam falar Constantino, né? Mas eu acho que Constantino não é de queimadura, velho. Se coração, Constantino é um mago que lança fogo que não queima. Olha lá, ele não é queimadura, tá vendo? Cara, eu acho isso sensacional nesse jogo. O cara trabalha com elemento de fogo. Aí vem os nerds, né? Mas o fogo dele é espiritual. O fogo dele é um elemento espiritual, não queima. Ah, toma na... Cara, ele é elemento do fogo, meu querido. Tem que queimar, mas ele não dá queimadura, tá? Ele não dá. Infelizmente, a tag dele não é de queimadura. Eu não lembro de cabeça quem é de queimadura, cara, de coração, eu não lembro. Mas enfim, se você tiver aí com um personagem que dá queimadura, a Ravena vai lá e vai potencializar esse fator de queimadura. Se você tiver ali, por exemplo, com Arqueiro, com Superman, até a Supergirl, que eu não gosto muito dela, a Ravena, ela vai atuar também como potencialização. Por quê? Porque ela dá geladura. Tá? Então, o arqueiro verde da geladura, irmão. Ele dá. Impressionante, né? Enquanto Constantino é o elemento do fogo e não dá queimadura, o arqueiro ele tem flecha de queimadura, de geladura. Então, a Ravena ela pode potencializar a geladura do Superman, do Bizarro, do arqueiro. Então, a Ravena ela é uma personagem estratégica. Sim, ela pode ficar no seu time principal, mas ela é substituível. A Ravena é muito boa para matar chefões. Lobo da Steppe, nossa, velho. Ela no Lobo da Steppe ajuda pra caramba, né? E em outros chefões da liga aí, tá? Mas ela pode ir facilmente para um time secundário ou para o terceiro aí, time de vocês, tá? O outro que a gente vai falar aqui, a gente até falou dele, né? Que é o Bane, né?
O Bane, ele tem controle, né? Ele dá stun nos seus personagens, é um tanque. Ele, de início, você pode usá-lo, mas ele não é do seu time principal. Ele vai para o seu time secundário. Mas se você pegou ele de início, pode ficar com ele, focando com ele, porque você tem absoluta certeza que você vai removê-lo aí do seu time principal e alocá-lo no time 2 ou no time 3 da sua Arena Elite, tá? Aí a gente vem pro Gorila. O Gorila é muito bom, cara. O Gorila é muito bom. Eu gosto do Gorila, cara, porque ele tem um troço ali, cara, que mata a gente de raiva. Por exemplo, no PvE, quando você vai enfrentar ali os menininhos de boné. Aqueles menininhos de boné é uma bosta, né, velho? Eles, além de dar veneno, queimadura, eles curam também. Então esses NPCs, cara, eles dão muito dano na gente. Às vezes esses menininhos de boné, os NPC lá de trás, eles dão mais dano do que o herói ou o vilão que tá na frente. Rapaz, eu tenho muita raiva desses NPC. E o Gorila, cara, ele é um cara muito tático. Não só no PvE, cara, mas também no PvP. Porque o que ele faz? Ele diminui o progresso da barra de especial de quem tá na linha de trás. Quem fica na linha de trás? Atacante, DPS, suporte. Então você acaba atrasando uma cura, você atrasa um stun, você atrasa um ataque, você atrasa uma geladura, você atrasa um controle, você atrasa um envenenamento. Então, cara, eu sou apaixonado aqui com o Grodd. O Grodd, ele não é um cara que vai ficar no seu time principal, né? Mas se você pegou no início, eu tô usando ele no meu time principal, na minha outra conta até pegar um cara que pode substituí-lo, tá? E aí, galera, ele vai ficar ali no seu time principal até que você substitua ele por um tanque melhor, beleza? Vamos para o outro épico aqui que a gente pode falar, é o Mestre dos Oceanos. Cara, esse bicho aqui, junto com o Asa, é sensacional, porque ambos vão entregar para você bloqueio, tá? Eles vão entregar bloqueio, esse cara dá sangramento também, e ele tem contra-ataque. Tá? Então, ele e o Asa tem uma sinergia, cara, muito gostosa. Vocês podem começar com o Asa e ele, se você conseguiu pegar ele, você pode colocar ele e o Asa no seu time principal, para poder ir começando o jogo e dando aquela sinergia top, né? Mas lembre que tanto o Asa quanto o Mestre dos Oceanos são personagens que vão para o seu time 2 ou para o seu time 3. Eles não vão permanecer aí no seu time principal. Mas como eu falei, ele é um apoio tático. Ele tem uma excelente penalização, excelente potencialização de bloqueio e muito bom com contra-ataque. Vamos para o próximo épico. O próximo épico que a gente vai falar aqui, cara, é o Duas Caras. Um apoio tático interessantíssimo. Eu já tive boas experiências com Duas Caras e, pasmem, eu já usei o Duas Caras na fila da frente. Eu acho que o Duas Caras, cara... Nossa, Duas Caras, cara. Eu acho que o personagem Duas Caras foi o único que eu coloquei na linha de frente. Eu não lembro de ter colocado nenhum tático na linha de frente de início, assim, tá? Acho que foi só o Duas Caras, cara. Cara, o Duas Caras, ele tem uma porrada de benefício, bicho, tá? Como eu falei, ele tem bônus de posição, né? Ele dá stun, ele dá redução de dano, ele silencia... E ele, quando atira, ele dá multidano, tá? O que é multidano? Não confunda dano em área com multidano. Dano em área, você mata os 5 caras... Você entrega dano a 5 membros dos seus inimigos, né? A equipe tem 5 personagens. Você vai lá dar o dano em área. Os 5 personagens sofrem esse dano, né? O Duas Caras é igual o Flash, cara. Ele não ataca todo mundo. Ele ataca alguns, né? Geralmente pode ser as fileiras, né? As fileiras do... Ele atira aberto, né? Ele não pega talvez a fileira do meio, mas ele pega a galera da fileira das laterais. Eu não lembro qual é o multidano dele, mas ele não ataca os 5, né? Ele ataca múltiplos inimigos e não todos os inimigos. Show? É um personagem muito legal. Ele também não vai ficar no seu time principal, mas com certeza ele vai ficar no seu time 2 ou no seu time 3, tá? Vamos voltar aqui que a gente vai para o último personagem épico pra gente falar. E antes da gente falar desse personagem épico aqui e partir para os lendários, eu quero deixar bem claro que em nenhum momento a gente está falando aqui de sinergia ou de montar equipe, né? Nesse jogo, infelizmente, a penalidade aqui
é uma sinergia só. Eu acho isso muito ruim. Poderiam ter copiado isso do DC Dark Legends. O DC Dark Legends, ele tem ali os seus defeitos, né? Para mim, o principal defeito do DC Dark Legends é ele ser em pé. Para mim é o principal defeito. Mas ele tem uma vantagem muito bom com relação às famílias, que aqui a gente chama de sinergia, né? No DC Dark Legends eu posso colocar até 3 famílias. Eu posso aplicar 3 bonificações de famílias no campo de batalha. Aqui, infelizmente, eu só consigo aplicar uma única, tá? Talvez isso mude, não sei. Lembrando, gente, vou deixar bem claro aqui, que esse jogo não é novo. Esse jogo não é novo, esse jogo é de 2021. Era da Nuverse. A Warner comprou esse jogo e ficou pensando se ia lançar ou não, tá? Então, pense no seguinte cenário, cara. É a mesma coisa de que você entrar numa empresa para ser um funcionário daquela empresa, substituindo um outro funcionário. O outro funcionário, ele tinha toda uma metodologia de trabalho, todo um esquema. Cara, demora aí, isso eu tô falando de serviço. Demora em média 6 a 7 meses para você ambientar e conhecer o que a empresa faz. E depois vai demorar ainda uns 2, 3 meses para você adequar o que o cara fazia para o seu modo de fazer, para você otimizar a sua entrega e não ser igual à entrega do cara que você substituiu. Isso eu estou falando de pessoa e serviço. Imagina código de programação, que você faz a mínima ideia como é que o cara programou aquilo. Aí você vai pegar um código todo estruturado, que você não sabia, você não entendeu a lógica do cara, você vai ter que ler o código, você vai ter que jogar o game para você entender a lógica da programação do cara, para você tentar modificar ou incluir algo. Então é um serviço bem difícil, né? E eles estão nesse trabalho desde 2024. Desde 2024 eles estão estudando esses códigos e melhorando. Por isso que tem alguns bugs que a gente vê no jogo, né? Os caras pegaram um código de outra empresa, tentando entender a lógica e aprimorar. Cara, isso é muito complexo. Tira o chapéu para a equipe de desenvolvimento da Warner. Eles estão fazendo um excelente trabalho aí e entregando um jogo bem mais estável do que a Nuverse entregava, tá? Então, gente, voltando para cá, já expliquei para vocês aí, né, dos códigos aí. Por que eu expliquei isso? Por causa das famílias, né? Não sei se no futuro, depois que eles entenderem esse código e conseguirem mexer com mais força no código, eles podem habilitar mais de uma sinergia. Tudo é possível, viu, desenvolvedores? Tudo é possível. Gente, para finalizar aqui, a última queridinha que eu estou usando no meu time principal, e vou te dizer que ela está carregando em partes o meu time, tá? Porque quem carrega o meu time na minha conta secundária lá do Global é a Mulher Maravilha, tá? Mas essa menina aqui tá dando vida pra Mulher Maravilha. Gostei muito dessa menina, tá? Por quê? Porque ela entrega um manto, ela entrega tipo um escudo que ajuda um pouco no campo de batalha. Mas o mais gostoso é o especial dela, porque quando ela dispara a arma dela, o meu personagem que tá com menor ponto de vida, melhor PV, bem pequeno, cara, aquilo enche consideravelmente. É louco, é muito louco essa menina. Então eu gostei muito dela. Você pode usar ela inicialmente no seu time principal, mas ela não vai ficar no seu time principal. Ela vai pro seu time 2 ou pro seu time 3. Show? Cara, com isso a gente fechou os épicos. E a gente entendeu que pegamos aqui 3 épicos, né? Pegamos 3 épicos que são categorizados como principais, como time principal. Quais são? Kid Flash, Constantino e Zatanna. Então, foram os 3 personagens que você, se tem, meu amigo, foque todos os seus recursos nele. Todos. Deixe esses caras os mais fortes possível. Agora vamos para os épicos. Os épicos já têm um fator de dificuldade maior, que é você consegui-los. No início do jogo a gente recomenda que você corra atrás da Mulher Maravilha, porque ela é uma personagem estratégica, ela é uma personagem que carrega você, ela é uma personagem que tem N atributos, que vai não somente favorecer o seu desbloqueio, o seu desagarrar de fases, mas também ela vai dar muito benefício para o seu time. Tá? Essa personagem ela tem um alto DPS, ela tem dano em cura, ela tem dano em área, desculpa, ela tem cura e ela tem silence. Então olha só, ela tem controle, silêncio, atordoamento, ela dá um puta crítico e dá dano em área. É uma personagem extremamente roubada e estratégica. Por isso que a gente recomenda, quando você começa o jogo,
você escolher. E sim, ela vai ficar no seu time principal. Até você encontrar algo que talvez venha a substituir. Por enquanto, eu acredito que a gente não tenha ninguém que bate de frente com essa maravilha de DPS, tá? A gente tá esperando o Aquaman, tá? Mas eu não sei se eles vão lançar o Aquaman como tanque ou se eles vão lançar o Aquaman como DPS, tá? Mas como é que você sabe que eles vão lançar o Aquaman? Porra, tá no trailer, maluco. Você assistiu o trailer do jogo, você vai ver o Aquaman aparecendo 2 vezes lá. Se ele tá lá, ele tá no jogo, né? Então, cara, a Mulher Maravilha é uma personagem DPS que vai ficar no seu time principal. Essa não vai sair, tá? Ela vai entrar no lugar de quem lá? Ela vai entrar no lugar do Bane, vai entrar no lugar do Asa, vai entrar no lugar de qualquer outro tanque dos épicos que eu citei. Se você tiver lá, ela vai entrar no lugar deles, tá? Outro personagem lendário aqui, que a gente foca e recomenda a você que corra atrás o mais rápido possível, é Lex Luthor. Beleza? O Lex Luthor é o cara que vai também substituir qualquer outro tanque que tá ali na frente. Bane, Gorilla, não interessa. Qualquer um épico que você pegou ali, colocou na frente ali como tanque, o Lex vai substituí-lo. Na frente ali vai ficar o Lex Luthor, Mulher Maravilha. Cara, dupla top. Top. Com isso, a gente fechou os 5, né? Aí, ó. Fechamos os 5 personagens principais aí do seu time. Lex Luthor, Mulher Maravilha, Constantino, Kid Flash e Zatanna. Beleza? Lembra da Zatanna? Então, eu vou falar de um outro lendário aqui agora, que você, se conseguir, ele vai entrar no lugar da Zatanna, tá? A Zatanna é um apoio tático, ela ajuda pra caramba na quebra da defesa, mas como você tem um Lex, e o Lex vai te dar um puta escudo, e o Kid Flash vai te dar uma cura, a sua permanência no campo de batalha é legal, é bem estável. O time vai ficar instável, entendeu? Com o Lex e o Kid Flash ali, um dando defesa e outro dando cura. Aí você foca em quê? DPS. Você já tem a Mulher Maravilha, que te dá dano em área. Você tem o nosso querido Constantino, que também te dá dano em área. Então quem eu tiraria, né? Quem eu colocaria no lugar da Zatanna? Sinestro, cara. Sinestro aí vai entrar no lugar da Zatanna. Um excelente personagem, tá? Por que ele vai substituir a Zatanna? Lembra que a Zatanna ela tem uma quebra de defesa, né? E isso ali acaba te dando também um grande sobrevida ali no campo de batalha. Porém, cara, se você analisar direitinho, o seu Lex Luthor, ele vai te dar um escudo, beleza? E esse escudo já vai te segurar no campo de batalha. Você tem um Flash que vai te dar uma sobrevida no campo de batalha, ou seja, vai te dar uma permanência maior. Você tem um escudo e cura. Cara, eu acho que você manter ali a Zatanna não seria legal. Acho que seria legal a gente focar em DPS, porque a gente só tem 2. Né? A gente tem a Mulher Maravilha na frente e a gente tem o Constantino atrás. A gente tem o Lex na frente, que ele, além de dar um escudo, ele provoca ali um ataque, né? De um ataque básico de um DPS que você tem. A Zatanna, ela é um apoio. Então eu tô com 2 apoios no time, né? Eu tô com Flash, com Kid Flash e tô com a Zatanna. Então tá na hora de tirar esse apoio e colocar um DPS que vale a pena. Tá aqui. Sinestro. Esse cara então vai entrar com penalização, multidano, ele não é dano em área, ele é multidano. Progressão de barra de ação, ele vai aumentar a sua progressão de barra de ação. Através do quê? Através do medo. Então quando ele inflige medo no adversário, ele aumenta a barra de progressão, dando aí a sua barra de ação, né? Dando aí um ultimate mais rápido. Se você colocar speed nesse cara, então deve ficar bem interessante, tá? Então o Sinestro é um cara lendário que vai entrar no lugar da Zatanna, beleza? Bom, com isso, cara, nós fechamos o time principal, né? Constantino atrás, Kid Flash e Sinestro. Na frente, Lex Luthor e Mulher Maravilha. 5. Na minha opinião, esses são os 5 principais que você deveria focar. Agora vamos para os outros lendários que são interessantes, tá? De você colocar aí, não no seu time principal, mas sim em times 2 ou 3. Caçador Marciano, é interessante colocar. Cyborg, é um cara bem interessante de se colocar, tá? Gente,
Isso aí são minhas opiniões para montagem de time. Eu não estou desprezando nenhum outro personagem aqui, tá? E a gente depois vamos bater ali nos top 5, pelo menos, para a gente confirmar se alguns do que eu falei aqui batem lá e se alguns que eu não falei ficou para trás, né? Porque aí é gosto de cada um. Show de bola? Mas assim, eu não estou me baseando só no meu gosto, estou baseando no que eu vejo a galera também usar, beleza? Já falei do Exterminador, né? Cadê o Exterminador? Também é um cara bom de se ter, eu não tenho ele ainda, mas é um cara que está presente aí em várias lutas que eu enfrento. Flash, tá? Flash também. Então nós falamos aqui Mulher Maravilha, Flash, Caçador Marciano, Cyborg, Lex Luthor, Sinestro, Exterminador e o Besouro Azul, né? Esses são os caras que eu sempre vejo esses caras com os tops, tá? O HAL é ruim? Não, o HAL é bom, o HAL é muito bom. Destino é ruim? Não, também o Destino é bom. Mas esses lendários que eu citei são os queridinhos, são o que a galera mais usa. Lembrando que a gente tem o Discord e tem o WhatsApp esperando vocês pra gente conversar, discutir, debater. Cara, é muito saudável esse tipo de discussão e isso só aumenta o nosso poderio no campo de batalha. Mostrei 20, né? 20 personagens aqui pra vocês entre lendários e os épicos. Vamos agora dar uma puladinha na arena e vamos ver como que tá a arena aqui do meu servidor, que é o G1. Onde a galera tá muito forte e joga isso daqui há mais de 6 meses. Não vamos na Arena, vamos na Arena Elite, porque na Arena Elite a gente tem o quê? A gente tem mais de um time. Então vamos pegar os 5 primeiros aqui, ó. Vamos pegar o Taco, o Torpen, vamos pegar o Rappers, vamos pegar o HK Infinity e vamos pegar aqui o Abadjack. Beleza? São 5. Então vamos começar com o Taco. Quais são os personagens que o Taco usa? Vamos lá. Bane, falamos dele. Então já marcou. Caçador Marciano, a gente falou dele. Exterminador, falamos deles. Ravena, falamos dela. Cyborg, fechou. Falamos de todos aqui. Lex, falamos. Capuz, falamos. Mulher Maravilha, falamos. Duas Caras, também. Zatanna, bateu. Besouro Azul. Caraca, ele tá usando o Besouro. Besouro Azul, eu falei do Besouro, tá aqui. Olha a duplinha que eu falei aqui, tá? Ele tá colocando aqui o Mestre dos Oceanos com o menino aqui, Jesus, o Asa. E ele tá colocando o Kid Flash, que a gente falou, com o Constantino. Cara, na minha opinião, eu tiraria o Kid Flash daqui, colocaria a Pandora aqui, beleza? E eu tiraria a Ravena daqui e colocaria o Kid Flash aqui. Minha opinião. Mas é o time que ele montou, tá? Eu colocaria a Pandorinha aqui, cara. Colocaria mesmo. Pandora com Constantino, Mestre dos Oceanos com Asa e o Besouro Azul aqui. Pra mim ficaria top esse time. Mas aqui é o time dele. Esse é o top 1. Vamos pro segundo. Topern. Vamos ver como é que ele usa aqui. Gorila, nós falamos... nós não falamos do Bizarro. Nós não falamos. Ele tá usando Bizarro. Tá vendo? Como é que é bom dar uma olhada aqui? Ele tá usando Bizarro. Falamos do Sinistro, falamos da Ravena e falamos também do Exterminador. Olha de novo, cara, de novo. Asa com o Mestre dos Oceanos. Olha de novo, cara, a galera tá usando o Besouro Azul mesmo, hein? Olha o Besouro aqui, Constantino e Cyborg. Falamos de todos. Aqui entrou um que a gente não falou, que é o Bizarro. Olha, nós não falamos do Superman. Olha quem tá aqui. Superman, achamos um cara usando, e olha quem ele tá usando aqui, Superman com Lex, e tá usando Mulher Maravilha, tá usando a Zatanna e tá usando também o Capuz. Timezinho interessante, não gostei muito da formação, mas é gosto meu, lembra? Gosto cada um tem, eu acho que eu montaria esse time diferente, mas talvez pode ser os heróis que ele tenha, né? Mas é um time legal, é um time muito legal. Tá? Então achamos 2 personagens que nós não falamos aqui, que é o Bizarro, Épico e o Superman. Vocês repararam que tem poucas pessoas aí que usam Superman, né? A gente tá aqui, esse foi o Topen, né? O primeiro lá não tá usando, esse aqui é o segundo colocado, tá usando. Vamos ver se o Rapper usa o Superman? Vamos ver. De cara eu já não vi Superman aqui, tá vendo?
Ah, ele aqui, tá aqui, ó, Superman, ó, tá aqui, ó, tá aqui, tá doido, tá cego, Rom, pelo amor de Deus. Então, ó, Lex e Superman, olha aí, mais um Superman aqui. Não é, gente, novamente, não é porque eu não coloquei naquela listinha minha, não significa que o cara seja ruim, ó. Superman é outro cara que vai entrar aqui na lista de boa, né? Então, Lex, Superman, nós não falamos do Superman, já vimos 2 Superman aqui, né? Bizarro a gente viu um só, então, Superman tá com 2 votos. Zatanna, Mulher Maravilha e Capuz, nós falamos de todos, então Superman aqui tá ganhando nas votações do que a gente não falou, hein? Olha de novo, galera, de novo, e olha quem tá junto com os 3. Cara, esses 3 estão juntos, já reparou? Olha aqui que eu falei, Pandora e Constantino. Aqui, ele montou o time que eu falei, ó, Constantino, Pandora, o Mestre dos Oceanos, Besouro Azul. Cara, é esse time que eu falei lá no outro, lembra? Falamos de todos aqui. Olha, 2 caras na frente, hein, cara? 2 caras na frente aqui, junto com o Gorila. Aí tem a Ravena, né? O Sinestro e o Exterminador. Vamos pro... Esse foi o terceiro? Esse foi o terceiro, né? Esse foi o terceiro. Vamos pro quarto. O quarto aqui. Vamos ver quem que ele tá usando. Ó, não falei da noiva. Bizarro empatando com o Superman, tá? Eu não gostei da noiva. Não gostei mesmo. Achei que ela poderia ter entregue muito mais do que... Ela prometeu muito e entregou pouco, tá? Não gostei. Mas, ó, noiva apareceu pela primeira vez. Bizarro empatou com o Superman. Batman aparecendo pela primeira vez. Então nós já temos aqui um outro épico surgindo aí, ó, dos que a gente não falou, ó. Batman, Superboy. Nós não falamos também de Superboy. Olha aqui o cara usando o Superboy. Mulher Maravilha, então, aqui foi a única que nós citamos na nossa listinha. Olha que lindo, Doutor Destino surgindo na parada. Doutor Destino é um lendário. Eu gosto, eu uso Doutor Destino no meu time. Vou mostrar o meu time para vocês, tá? Lex, nós falamos, Constantino, Sinistro e Zatanna. Então aqui foi legal, ó. Aqui chegou 1, 2, 3, 4 personagens que nós não citamos. Aqui teve um que nós não citamos. E por incrível que pareça, ele tá usando a Supergirl. Olha que interessante. Achamos 2 personagens que nós não falamos. Não sei se esse time aqui dá uma sinergia muito boa, tá? Não sei porque que ele montou isso aqui não, mas talvez ele tá pegando o Capuz com o Robin aqui. Não sei. Não sei porque que ele montou isso aqui não, mas montou, né? E aqui tem 3 personagens que nós falamos. Que é o Arqueiro, o Exterminador e o Capuz. Entrou aqui então. Nessa quarta posição aqui, o cara usou bastante personagem que nós não citamos. Supergirl, Robin, Destino, a Noiva, o Batman e o Robin. Beleza? Agora, o cara que tá na 5ª posição, que é o Abadjack. O que o Abadjack tá usando aqui? Vamos lá. Olha, aí ficou legal, ó. Entrou o Bizarro. Bizarro ganhou do Superman. Olha aí, galera, o Bizarro ganhando do Superman. Não significa também que o cara não colocou o Superman, porque ele não tem. Lembra que aqui são os veteranos e pegar personagem na nossa época não é tão fácil com a época de vocês, né? Então tem que levar esse fator na balança. Mas o Bizarro citado pela 3ª vez, tá? Bizarro aqui citado pela 3ª vez, Batman pela 2ª vez e o Pinguim pela primeira vez. E entrou aqui 2 caras em Mulher Maravilha que a gente já citou. Beleza? Lex, Groot. Olha quem ele tá usando. Essa aqui eu não usaria nem a pau, velho. Mas ele colocou... Nossa, isso aqui é muito ruim. A gente usa o que tem, né? Mas ele montou um time legalzinho dele aí, né? Talvez ele encontrou alguma sinergia aí. Talvez o envenenamento aqui da Ravena com ela. Mas, cara, nossa, essa menina aqui é muito ruim. Mas, enfim, ele usou... E aqui tem todos os personagens que nós citamos, exceto a Eve, que foi a primeira vez citada, né? E aqui tem todos, galerinha. Aqui tem todos, ó. Capuz, Pandora, Flash, Kid Flash e Arqueiro. Então a gente viu aí, ó, citou Superman 2 vezes, né? A gente viu Superman em 2 times diferentes aqui. Bizarro, a gente viu ele 3 vezes, né? Em três gamers aqui, né? Em três
É gamers, né? 3 players diferentes aqui. A gente viu o Pinguim uma vez e viu o Batman 2 vezes, né? Ninguém tem certeza absoluta. Aquela lista que eu te falei, 90% você encontrou aqui. E a gente encontrou o quê? Diversificação. É por isso que eu faço isso. Eu faço a minha listinha ali dos caras que eu acho legal e trago na real aqui pra gente ver o que os usuários estão usando, o que os jogadores estão usando, né? Então, 90% que eu falei ali, os caras estão usando. E vocês viram algumas discrepâncias aqui, como Bizarro, Robin, Batman, Pinguim e Superman, né? 5 que eu não citei ali. Então seriam os 25, vai? Os top 25 aí que a galera tá usando. E quem que eu tô usando? Novamente, eu tô usando aquilo que eu tenho, né? Então eu tô usando o que eu posso. O que eu posso, né? Então aqui eu tô usando, daquilo que eu citei para você, eu tô usando esses caras aqui. Como eu não tenho ninguém melhor para colocar, eu usei a Jéssica temporariamente até entrar outro. Gente, nós sempre vamos usar personagens temporários, sempre, tá? Então a Jéssica entrou aqui até eu achar alguém melhor. Aqui eu falei todos para vocês, entrou. Lembra que eu falei que eu não gostei da noiva? Então, a noiva entrou aqui temporariamente. Eu não tenho o Mestre dos Oceanos, né? E aqui entrou todo mundo que eu citei, exceto aqui o Destino, que tá aqui temporariamente, né? Então aqui, ó, o que eu tô usando temporariamente? Destino, noiva e nossa querida Jéssica, que provavelmente todos eles eu vou substituir se eu continuasse com essa conta também, né? E se eu colocasse mais personagens. Show de bola? Galera, citei para vocês aí, na minha opinião, os top 20 que eu acredito que vocês deveriam investir. E de bônus, nós vimos aqui nos 5 primeiros jogadores do G1, dos veteranos, 5 novos personagens que eu não listei para vocês. Totalizando, então, 25 personagens aí. Cara, impossível você não pegar nenhum desses, cara, né? E vocês viram que dos que eu citei, dos 20 que eu citei, 90% a galera tá usando. E principalmente aqueles que eu falei para você investir. Zatanna, Constantino, Sinestro, Lex, Mulher Maravilha, Arqueiro, que mais? Bom, citei 6 aqui para vocês, né? Ravenna, Pandora, Asa, Mestre dos Oceanos. Mestre dos Oceanos e Asa, vocês viram que pipocou aqui, né? Então tem épicos aí que vocês podem investir sendo free to play, cara. Não precisa de gastar grana aqui para você ter bons personagens. Galera, de coração, dê um trabalhinho pensar e fazer esse vídeo. Então a única coisa que eu espero é o like de vocês e o compartilhar do vídeo aí com seus amigos. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário. Eu fui, galera. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.